quando a Marina foi crescendo, algumas vezes a Marina até falava assim, minha mãe, eu não gostei desse cabelo. Sério, gente? A cliente às vezes amava. Eu também, assim, porque assim, tem uma época que a gente trabalha feito uma louca e a gente não enxerga, presta assim, muita atenção em detalhes. Em detalhes. E aí, nessa época, para mim, foi um pouquinho duro, mas foi preciso. E a gente, às vezes, assim... E ela era criança já ou já era adulta? Não, já era adolescente. E aí ela já estava me ajudando no salão e tal. E ela começou com essa autocrítica, dizer que meu trabalho não era tão bonito. Que ela me comparava ao pessoal de São Paulo, do Rio. Eu disse, Marina, não tem condição. Né? Elas têm condição. Se a gente for atrás de onde eles tomaram o curso, ou então ir fazer curso com esse povo. A gente pode melhorar o trabalho. Aí você tinha parado um pouco do curso. Não, eu estava sempre indo, mas assim, chegou uma época... Nos cursos Não no curso, talvez, num nível maior. Mas tem uma época que você trabalha tanto que você não consegue sair. E teve uma época que eu estava fazendo 8, 9, 10 mechas por dia. Então, eu não tinha tempo nem de pensar. Tudo no automático. E não é bom. Pode ser bom para você ganhar dinheiro, mas às vezes não é bom para você entregar o seu melhor. Então, pensando nessa ideia que você falou que tem pessoas que são anjos nas nossas vidas, a Marina, nesse momento, foi um anjo que falou... Foi um anjo, acorda, porque senão vai ficar ruim. Entendeu? E aí, quando a Marina começou a falar nisso, na época eu fiquei triste. Mas foi muito preciso, porque a gente não pode ser elogiada. A gente, às vezes, tem que mostrar a verdade. E aí, a gente também tem que saber receber isso. E eu recebi isso muito de boa. E eu disse assim, então, bora estudar. E a gente começou a época da internet, do Instagram, e ela olhava o Instagram e disse, minha mãe, esse aqui que é um cabelo bonito, esse cabelo que começa, você não sabe onde começa, não tem uma manchinha, essa cor tá perfeita, essa cor... E aí eu começava a me enxergar, eu não conseguia saber por onde começar a fazer aquilo. E aí ela disse... Na época, ela já estava começando a fazer mecha comigo, já para me ajudar, porque eu não estava dando conta já. Já tinha a minha sobrinha que estava trabalhando comigo, 3 sobrinhas que estavam trabalhando comigo, tinha minha irmã trabalhando comigo, Marina trabalhando comigo, mas 4 ou 5 assistentes a gente não dava conta. Então, era muita gente. Você imagina você fazer, filha, 9, 10, 12 mechas por dia. Todos os dias. Mas tudo era uma mecha parecida, uma mecha tudo parecida. Porque naquela época as pessoas também não tinham essa exigência toda. E eu achava que estava abafando e fazendo o máximo, porque... E estava para a região. Região, mas não porque ela estava comparando a outros ambientes, a outros ambientes, a outros profissionais, principalmente assim, que nem Romeu, que nem, sabe, Dudu Nunes, que nem esse pessoal, Vanderlei Nunes, era um pessoal de São Paulo que você, na verdade, só ouvia falar pro Instagram. Então, até você chegar, marcar um curso com esse povo, para ir para São Paulo, fazer um curso com eles, era muito complicado, né? Por questão de valores também, por questão de você até conseguir se inscrever, ou várias coisas. E aí a mãe dizia, minha mãe, a senhora precisa melhorar em mecha. Já que seu foco todo é em mecha, vamos melhorar isso. Já que eu estou aqui ajudando, vamos melhorar isso. Seu foco em mecha era porque você gostava ou porque você se destacou? Não, porque foi destacando e o que mais me aparecia, na verdade, era mecha. Porque eu fiz vários cursos de corte, inclusive fora do Brasil, né, na Argentina e em vários países, fiz curso de corte, fiz curso de colorimetria, então eu fiz curso de várias... Mas assim, a mecha, na verdade, foi o que mais chegava para mim, porque todo mundo achava que eu fazia mecha bom. Aí você imagina, eu achando que fazia mecha muito bem, e aí você ouviu uma crítica de que eu não estava fazendo mecha muito bem. E de alguém de dentro do salão. Então, para você, às vezes, assim, né? E eu disse, então, já que você acha que quer, então você vai para São Paulo. Com 15 para 16 anos, você vai para São Paulo fazer um curso. E você vai trazer essas técnicas para mim. Você já pegou sua experiência de vida e botou para... Aí eu disse, você vai. Ela disse, não, mas eu vou sozinha. Eu digo, vai, porque eu não posso interferir em vocês. Se eu for, eu vou interferir. Primeiro, porque eu já faço mecha. Talvez não seja do jeito que você acha que é para ser feito. Mas, assim, eu vou, de certa forma, vou interferir. Então, você vai sozinha. Então, quando você vai com a cabeça vazia, vai trazer com a cabeça cheia das novidades. Então, trazer o que há de novo de lá. Então, eu disse, eu vou pagar tudo para você ir. E aí, Marina foi para São Paulo. Foi fazer o curso com um cara, na época, que era referência em São Paulo. Não foi barato, porque, assim, eu lembro que, na época, assim, foi um dinheiro, assim, quase 7 mil por uma semana que ela ficou lá. Na época, assim, a Marina hoje tem 10 anos, a Marina tem 11 anos isso, você tem uma ideia. E Marina foi. E aí, quando Marina voltou, ela disse, minha mãe, esqueça suas mechas que você faz. Aí ela foi ensinar você. Aí ela veio me ensinar. E agora, para você, eu que era a dona do salão, que fazia mecha, que estava ensinando ela, tinha que aprender com ela. A vida é assim. E por que você não escolheu ir com ela? Porque eu sabia você queria ver. Porque ela estava com a cabeça vazia, ela não tinha vício. Então, o que ela aprendesse lá, ela ia trazer. E já eu não. Se eu fosse... Você tinha os vícios de fazer. Eu tinha o vício de fazer. Nossa, gente. Assim, eu tinha que tomar uma decisão. E para mim, eu sabia que se ela aprendesse, viesse ela estava com a cabeça vazia, totalmente... e com essa vontade também de querer mudar e fazer o melhor.
Então, eu acho que essa vontade era muito mais dela, na época, do que minha. Porque eu estava fazendo muita mecha, não faltava cliente. Você estava satisfeita, eu né? estava satisfeita. E essa satisfação, de certa forma, você não enxergar isso é péssimo. Isso é péssimo para qualquer profissional. A gente tem que estar sempre querendo algo a mais. E na época, como eu falo, tem muito cliente, estou ganhando muito dinheiro, comprando, sabe, comprando tudo que eu queria. Então, para mim, estava ótimo. Mas ela enxergou nisso e, na verdade, quando ela veio, ela já mudou toda a história. E ela disse, a primeira cliente que chegar aqui, eu vou atender sozinha. E aí, eu disse assim, mas eu sempre também sou assim. Como todo mundo sempre acreditou em mim, eu sou uma pessoa que acredita muito nas pessoas. No potencial de quem quer e de quem tem muita força de vontade. E quando ela voltou, ela entrou uma cliente, né? Uma cliente que ela vai saber que é ela, né? Porque quando ela chegou no salão, ela disse, mãe, pode deixar que eu atendo. Eu disse, mas não é essa não, essa advogada, minha filha. Se você errar, a gente tá frito. Ela disse, não, pode deixar que quem vai atender essa cliente sou eu. Vou fazer todas as técnicas que eu aprendi em São Paulo. Mas também eu tinha confiança, porque eu sabia, ela foi de cabeça vazia. E o que ela voltou com a cabeça. E ela já tinha também aquela experiência do salão, já tinha, né? Porque ela já vinha um pouquinho fazendo comigo, só que a cabeça dela estava totalmente... Na verdade, ela veio me chacoalhar naquela época, que eu já estava no conforto, né? No conforto. E aí ela pegou a cliente... Ela pegou a cliente e fez o cabelo todo. Passou 7 horas fazendo. E você ali com o olho piscando. Eu olhava, tentei ajudar ela assim mesmo. Ela fazia... Não, como que assim? Tudo que eu fazia, não era o que ela queria que eu fizesse, porque o que ela aprendeu era outra coisa. E ela atendeu a cliente, terminou o cabelo da cliente. Ela disse, minha mãe, não existe você fazer 10 mechas, 8 mechas. Cada uma mecha você cobra 150. É muito trabalho, gasta muito produto. Você não está ganhando dinheiro. Você que pensa que está ganhando dinheiro. Você está mais se cansando, se desgastando, do que fazendo um bom trabalho, entregando, e não está entregando um trabalho perfeito. E ela disse, só nessa cliente eu vou cobrar R$600. E quando a ela cliente? falou, eu disse, como R$600? Para quem cobra 150, você vai cobrar 600? Quando ela terminou, o cabelo da mulher ficou perfeito, perfeito, perfeito. Eu me surpreendi. Era exatamente o cabelo que ela viu era exatamente o cabelo que ela via, da referência que ela me mostrava na internet, e que eu olhava e não sabia como começar esse cabelo. E ela conseguiu ali. E ela conseguiu fazer. E aí eu disse, agora pronto, eu vou ter que aprender com Marina. E a gente tem que ter humildade. Sabe? A gente tem que ter humildade, às vezes, de dar um passo para trás, observar ao redor e aprender. Porque a gente não nasce pronta. Tá? A vida da gente, na verdade, é contínua e cada dia tem que ter sabe, não sei se é humildade, que até ela fala assim, mãe, eu acho que a senhora tem muita humildade para aprender as coisas, porque, assim, as coisas se modificam muito e hoje em dia, você sabe que cada dia que passa não é a mesma coisa que você fazia há 5 anos atrás, então tudo se renova a cada 3 a 5 anos, as coisas mudam tudo se muda, né? E aí eu comecei, quando não tinha cliente, ela me ensinava. E eu fui aprendendo. E aí eu não sentia mais segura em fazer a frente da cliente, a parte da frontal da cliente. Ela fazia a frontal e eu fazia atrás. Mesmo assim, eu dividia e olhava para ela, para poder ver se eu estava fazendo certo. Nossa, gente. Então, e aí eu fui. Aí eu disse, Marina, ela disse, minha mãe, vamos voltar para o Rio de Janeiro. A gente vai tomar curso agora com o Romeu Felipe. Na época, o Romeu Felipe era o auge da época. E aí vocês duas juntas? Nós duas juntas. Ela disse assim, lá você vai entender o que eu estou falando, lá você vai entender o que eu estou fazendo. E você tinha parado com os cursos e agora ia retomar. Exatamente. Eu tinha parado porque eu não estava dando conta de tanta clientela. E aí, quando a gente voltou para o Rio, que eu comecei a fazer um curso com o Romeu, eu disse assim, realmente, não tem nada a ver do que eu faço. E aí foi bem, né, essas mechas hoje que você vê no Instagram, essas mechas com ponto de luz, com frontal, com contraste, com frente iluminada, tudo isso era exatamente o que se fazia há 10 anos atrás. E essa mudança de preço que a Marina cobrou na cliente, foi daí que você começou a ver que eu tinha que reaver, exatamente. Aí você fez o curso e as clientes estranharam? A gente perde algumas clientes, mas a gente ganha umas clientes muito com mais potencial ainda. Porque, assim, hoje em dia as clientes querem pagar, mas quer pagar para quem sabe fazer. Ela entrega para quem entrega também. Então, eu sabia que eu podia perder alguma cliente, que ia fazer 150, mas eu podia pagar uma cliente que saía daqui para Salvador fazer um cabelo no Jag Janine. Então, era uma outra clientela que, na verdade, eu ia atender. E que eu tenho que me preparar cada dia mais, porque a minha clientela estava mais exigente. Ô, Jane, naquela época podia ser... Era diferente de outros salões esse valor. Tipo, totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque, assim, a gente fazia parecendo que era aquela coisa de fazer todo mundo igual.
Entendeu? E aí não, a gente preço começou tabela ali. Preço tabela também, que era para todo mundo. Então hoje não, hoje você vai personalizar um cabelo, você vai fazer tudo, você vai conversar com a cliente. A gente não tinha nem tempo de conversar com a cliente, filha. A cliente sentou, a gente já puxava a mecha. Então as coisas foram mudando. E aí cada dia que eu ia fazer um curso, que eu voltava, fazia um cabelo melhor. Eu e era. Chegou uma época que a Marina disse, minha mãe, estou indo embora para a Europa. Eu vou morar na Europa. E aí, para mim, foi assim, imagine que ela tinha me incentivado, a clientela nossa tinha mudado, estava com a clientela bem mais exigente. Ela reformou o salão, de certa forma, reformou o salão né? também, de certa forma, tudo. Porque não só no conhecimento de valores, mas também a minha mentalidade. É. Porque é que, assim, você vê que a vida da gente vai mudando e a gente tem que ter uns estalos que você tem que, na verdade, prestar atenção. E, às vezes, se você não tem esse estalo, talvez você já teria ficado ali no mesmo, já tivesse, né? Ou hoje não tivesse mais trabalhando. Mas aí você teve esse estalo de, não, você vai aprender, eu confio em você. Ela trouxe aquela sede, né, de mudar, de fazer a coisa diferente. E plantou isso de você. Mas eu aceitei, porque o mais difícil, na verdade, também é a gente aceitar. E eu aceitei isso muito bem. E cada dia, assim, às vezes a gente ficava em casa, mas como você fez isso? Para tentar aprender. Você tem que ser humilde e você reconhecer que você tem muito para aprender. Como até hoje ainda tem muito para aprender. Entendeu? E quando a Marina foi embora, a clientela toda... Mas aí ela disse que ia para a Europa, você... Ela disse que ia estudar na Europa, que queria assim, ver outras coisas, estudar inglês, aprender mais na área do cabelo, e que achava que aquilo ainda estava muito pouco e que ela queria ser muito mais. Então, a Marina sempre foi que nem eu. Assim, a Marina, na minha época, né, na verdade, ela estava fazendo o meu caminho que eu fiz naquela época, só que, entendeu? E ela foi, organizou tudo e foi para a Europa morar lá. Foi um baque para você. Foi um baque, porque assim, eu estava me sentindo confortável, porque assim, para mim também era confiança de eu fazer um cabelo atrás, ela fazer na frente. E aí, quando ela saiu, cadê que as minhas frontais não ficavam tão bonitas quanto as dela? Você não achava? Eu não achava. E aquilo ali foi me incomodando, de certa forma, que eu disse, gente, agora eu preciso aprender, porque agora eu estou sozinha. Enquanto isso, ela foi para lá, ela estudou, ela trabalhou em salões lá, aprendeu, visitou vários países, para poder trazer também o melhor. Ela disse, mãe, eu estou aqui também para poder também, quando eu voltar, eu trazer o melhor para Euclides. Porque a Marina também ama Euclides, hoje é porque a vida, na verdade, vai levando um rumo, né, de certa forma. Mas era uma vontade dela continuar o salão aqui com você, ou ela queria sair de Monte Santo, ou de Euclides? De Euclides ela queria, na verdade ela queria, mas ela queria, na verdade, me mostrar que eu tinha muito o que aprender, para poder me deixar, você vai me deixar, de certa forma, confiante, para poder atender essa nova clientela que a gente conquistou. E essa nova clientela mais exigente, que querendo cabelos diferentes, cabelos de... Como começou com o Instagram, as pessoas chegavam com o Instagram, imagina, você chegar, pegar uma foto de roupa e me mostrar, eu disse, como é que faz isso? Eu precisava acompanhar aquela evolução daquela época, eu precisava acompanhar. E aí ela voltou, quando ela voltou, o salão lotou de novo. O salão lotava, a gente trabalhava até tarde no salão. E ela já veio com outro conhecimento. Já veio com outro conhecimento, com outra linguagem, com outra... com essa visão de personalizar mais, de ser cada cabelo ser individual, cada pessoa é uma pessoa. Vamos fazer o cabelo para essa pessoa, aquela outra é outra pessoa. Então, essa visão que ela trouxe, e eu disse, Marina, a gente vai estar perdendo tempo demais. Eu, como... empresária, eu queria ter mais produtividade. Mas, não, mas não importa, a gente pode atender uma cliente, mas vamos fazer perfeito. Então ela sempre foi essa detalhista assim, tal, para poder sempre fazer o melhor também, para entregar o melhor. E aí chegou uma época que todo mundo chegava, só queria fazer mais cabelo com Marina, porque Marina entregava mais. Marina fazia uma frontal que ninguém fazia, que eu tentava fazer e não conseguia ainda, porque eu estava de certa forma assim, eu fazia atrás e para mim estava ótimo. E ela fazia acho que era até a sua confiança que não te deixava. Que não me deixava tanto. E ela disse, mãe, estou indo embora para Salvador. Vou montar um salão lá, vou embora. E aí, outro choque, porque eu disse, e agora? Né? E aí eu voltei, eu disse, vou fazer outro curso com o Romeu. Já tinha feito um, vou fazer outro curso com o Romeu. E aí comecei a buscar o que realmente era aquele trabalho que fazia. Aí eu disse, agora eu vou investir no que for para poder fazer o melhor cabelo, a melhor frontal, o melhor... Ter esse cuidado, ter esse olhar que a Marina está tendo, que eu acho que eu não estou enxergando ainda. E aí eu fui... Quer dizer, hoje eu já me sinto muito confiante naquilo que eu faço. Hoje eu já faço um cabelo, já não tenho um medo. Se sair uma mechinha, eu vou lá, eu corrijo a mechinha, eu faço. Mas hoje eu tenho essa confiança que talvez há um tempo atrás, há 10 anos atrás, eu precisava.
Mas eu tive que também correr atrás. Não esperei sentada as coisas acontecerem e ficar reclamando que a minha clientela estava saindo e que eu estava perdendo cliente. Muito pelo contrário. Às vezes sai um cliente, mas volta outro, pelo bom trabalho que a gente faz sempre.